Fran, seria realmente, e Mariana, seria realmente sensacional a Neném, né, como representante do Movimento Sem Terra, estar aqui para falar disso, de agricultura familiar, mas já que ela não está, eu queria saber, assim, vocês podem, né, eu acho que você, Fran, que é agrônoma, falar, então, assim, como que você vê o Brasil, agora o Brasil é isso, né, as commodities né, dessa monocultura que, na verdade, mais alimenta boi e não alimenta gente, né, então, assim, a economia brasileira está se baseando muito nisso, né? Como é que você vê uma transição sustentável em todos os sentidos, né? Economicamente, ambientalmente e que traga mais segurança alimentar para as pessoas para uma agroecologia? Você vê isso como um caminho realmente possível? Sim, tanto que a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, né, que é a PNARA, né, que eu havia falado anteriormente, ela está toda estruturada, né, com propostas a curto, médio e longo prazo para uma transição de modelos, né, e redução de agrotóxicos, com estímulo aí, né, a agroecologia, a agricultura familiar, né, camponesa, né, os sistemas agroecológicos de produção de alimentos, que são desenvolvidos, né, por um conjunto de agricultores e agricultoras, né, familiares no Brasil, né, então a gente tem já, né, várias iniciativas, né, o Brasil é um dos maiores produtores de arroz, né, orgânico, né, o MST está aí, né, demonstrando isso, né, a possibilidade dos sistemas produtivos agroecológicos, né, sem o uso de agrotóxicos, sem essa exploração desenfreada, né, dos recursos e dos bens naturais, mas sobretudo a gente precisa de política pública para incentivar a produção e o consumo desses alimentos, porque como você disse, né, Tainá, não é todo mundo que tem condições econômicas no país, que, né, principalmente agora na pandemia, a gente vê as desigualdades sociais muito mais potencializadas, acessar um alimento orgânico, né, agroecológico, quando você tem um arranjo, né, de consumo ainda muito centralizado. E para isso a gente precisa de política pública, e a PNAR é a nossa principal defesa hoje no Congresso, ter a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos aprovada, porque justamente possibilita incentivar já o que esses agricultores vêm fazendo, né, no Brasil, que é produzindo alimento saudável, né, a partir dos seus territórios, as comunidades quilombolas, as populações indígenas. Bom, a gente já viu então que esses agrotóxicos eles prejudicam gravemente a saúde da população, né, aumentando doenças crônicas, câncer, né? A gente tá vendo, assim, muita gente jovem com câncer, né, gente? Eu tenho, assim, cada vez vem uma notícia de fulano com câncer, 30 anos, 20 anos, crianças doentes, casos de autismo também super, né, disparando, assim, que também já tem estudos que relacionam essa toxicidade toda, né, do meio ambiente, da comida, questões até comportamentais que são um pouco mais sutis, né, que a gente não consegue perceber tão claramente a relação. Mas eu queria perguntar aí para vocês duas, fora essa questão da saúde pública mesmo, né, que é muito grave, como que o uso do agrotóxico afeta o meio ambiente e de que forma o uso contínuo dele pode desencadear um processo em cadeia que vai ser mais grave ainda do que tudo isso? Pois é, né, justamente, o pacote do veneno, ele vai além, ele não é o agrotóxico pelo agrotóxico, ele é o agrotóxico com mais facilidade, né, então a gente vai ter mais agrotóxico, definitivamente vai ter mais agrotóxico no nosso prato, mas ele é uma questão também de expandir esse modelo, que é tudo que a gente não precisa nesse momento, né? A gente precisa do contrário, como a Fran disse, política pública é fundamental, não existe uma saída individual, embora a gente possa ajudar, né, comportamentalmente, assim, né, a saída ela deve ser coletiva. Além dos agrotóxicos afetarem diretamente o meio ambiente, como, por exemplo, um exemplo muito clássico que a gente tem visto é morte de polinizadores, né? As abelhas, elas são fundamentais, inclusive, para a própria produção de alimentos, né? E elas têm sido muito afetadas pelos agrotóxicos, e isso é o que a gente vê, porque a abelha, ela é um inseto muito útil, né, na linguagem da agronomia, porque ela produz mel, ela tem produtos, além da polinização, ela tem esses outros serviços. Tem outros polinizadores que a gente mal vê,
e que também estão sofrendo com os agrotóxicos. Então, é uma perda de biodiversidade gigantesca, né? A gente está vivendo uma perda de biodiversidade por perda de florestas, claro, mas também pelo uso dessas substâncias químicas. E, além disso, esse agrotóxico, acho que você até chegou a falar, né, Tainá, ele não fica só ali. Primeiro que, né, como é que você vai falar para a abelha para ela não carregar um pólen que está contaminado, por exemplo, para um outro lugar? Ou como você vai impedir que um rio corra levando essas substâncias? Né? Um peixe que está ali contaminado e que contamine outros bichos, enfim. Então, tem todo esse processo, além do que os agrotóxicos, eles são a base desse sistema. Então, eu só consigo chegar numa área e desmatar uma área gigante e plantar uma coisa só nessa área, sem qualquer equilíbrio natural, porque eu estou usando insumo externo, igual a agrotóxicos. Então, só por conta dos agrotóxicos que a gente consegue ter esse tipo de modelo hoje. E esse modelo, ele esgota o solo, ele esgota, ele contamina a água, o ar, enfim, ele tem toda uma nocividade atrelada a ele. Eu gosto de falar que o agrotóxico, ele é a cola de tudo isso que a gente está vivendo, que se a gente tem uma política pública para reduzir o seu uso, a gente começa a melhorar muitas outras coisas ao mesmo tempo na agricultura. Por isso que é muito importante a gente barrar esse projeto e tentar avançar com outros projetos, né? Porque seguro mesmo, segurança é alimento sem veneno e a gente ter alimento. Porque uma hora ou outra, Tainá, mesmo, né, a gente tendo a nossa economia baseada nisso, é uma matemática que ela também é distorcida. A conta não fecha. Tem muita isenção para agrotóxico, tem muito subsídio, tem muito estímulo para esse tipo de produção. Tudo que tem para esse tipo de produção é o que falta para outra, né? Para a produção agroecológica, para a produção mais sustentável. É nela que a gente tem que investir. Então, essa matemática, ela também não está dando certo. Essa produção vai parar em algum momento, seja por falta de recurso natural, seja por um colapso também na economia, justamente por falta desse... Então, assim, o clima, né? Nítido, o clima, né? A gente está esgotando os mesmos recursos que a gente usa para produzir. Exatamente, sem falar na emergência climática, que essa agricultura é a maior contribuinte para isso no mundo, né? Não só pelo pum do boi que eu falo, né? Tem também a questão do metano, não só do gado, mas arroz, enfim, mas pela conversão das florestas. Então, o desmatamento para fazer agricultura é hoje ainda o maior contribuinte para as emissões de mudanças, para as emissões de gás de efeito estufa que contribuem para a emergência climática, que todo mundo já está sentindo efeito, né, gente?